tem a palavra. Boa noite, meus queridos. Então, mais uma vez, né? Uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. E vamos mais uma vez, né? Dando sequência em nossos devocionais, em nossas reflexões. Estamos fazendo nossa série agora no Evangelho de Marcos. E tem sido bastante enriquecedor. Certamente, cada um de nós tem muito a tirar dessa leitura, né? O próprio Cristo se expressando, falando, comentamos isso num vídeo anterior, né? E isso é muito rico, né? São episódios que realmente a gente tem que segurar, retê-los em nossos corações, né? Porque tem lições preciosíssimas, né? Nessas palavras de Cristo. Então, hoje nós faremos aqui uma reflexão sobre o capítulo 2, dos versos 18 a 22, Marcos 2, 18 a 22, que diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Essa passagem nos mostra, de uma maneira bastante explícita, né, o próprio Cristo falando acerca disso, da maneira como a religião judaica ela trazia um fardo muito grande quanto à questão das obrigações da lei de Deus, né, tornando aquilo que tinha que ser cumprido de uma forma agradável, de uma forma que glorificasse a Deus, né, que fosse algo sincero, como algo envolto em sofrimento, realmente algo que era tratado até de forma opressiva pelas autoridades religiosas. Então esse era o contexto, né? Um contexto totalmente desprovido da razão bíblica, e o próprio Cristo está falando acerca disso, né? Então entra aqui no tema do jejum especificamente, e aqueles homens, eles jejuavam como para que fossem vistos como homens piedosos, né? E, de fato, não porque estavam tristes por seu pecado ou arrependidos de alguma maneira, né? Então, o motivo do jejum para eles era justamente esse fator externo, né? Mostrar que eles estavam, né, tendo esse tipo de prática religiosa e que eles eram homens religiosos. Então, tem uma distinção muito grande entre essas duas coisas, né? Entre essas duas formas ou motivações pelo qual alguém jejua. A gente já falou no passado, né, acerca do coração do homem, da forma como o coração do homem está presente nessas práticas religiosas, né? E fica aqui um questionamento: o que está no coração do homem que jejua? E principalmente olhando para essa passagem, o que estava no coração daqueles homens que estavam questionando o próprio Cristo, né? Então a gente tem os versos 18 a 20, né? E o que os versos nos mostram aqui, que em primeiro lugar, a religião pode trazer um fardo sobre o crente, verdadeiramente, pode ser um fardo na vida de alguém, ao invés de ser um instrumento libertador. Então, os escribas e os fariseus, eles tomavam essa atividade do jejum, essa prática do jejum, praticamente como se fosse um palco de teatro, que eles buscavam apresentar uma condição mais santa perante os demais, né? E dessa forma, eles tentavam ter aprovação das autoridades religiosas, da sociedade de uma forma geral, né, utilizando esse tipo de prática, né, de se colocar como um sofredor, digamos assim, né, alguém que ao invés de estar calado, né, jejuando, está querendo mostrar, né, que é um pouco mais piedoso, ou que busca essa piedade com maior seriedade do que os demais. Então, enquanto tentam mostrar para os outros, né, que são melhores, eles estão, na verdade, totalmente fora do propósito pelo qual deveriam estar jejuando.
Então, entendendo esse contexto, né, a gente tem a certeza e a tranquilidade para entender de fato que a passagem aqui nos mostra que Cristo não estava contra o jejum, propriamente dito. Né? O próprio Cristo jejuou. A gente tem grandes exemplos bíblicos que também jejuaram, né? Moisés, os patriarcas, os profetas, os reis, os sacerdotes. Enfim, a prática do jejum, né, é uma atividade, um exercício devocional e é algo do próprio Deus. Quanto a isso, estamos ok. O que Cristo critica aqui na passagem, né, analisando aquele contexto, é a hipocrisia daqueles homens que desfiguram o rosto, né, para que mostrem para a sociedade, que mostrem para todos à volta que estavam jejuando, que estavam praticando esse ritual, né, e tentando se sentir de alguma forma mais especiais do que os demais, né, expressando ali um suposto coração quebrantado, quando na verdade suas intenções eram outras. Então, contra aquela tristeza, né, esse aspecto fúnebre desses hipócritas religiosos, Cristo está pregando justamente o contrário. Ele fala acerca da alegria, né, de uma festa de casamento, que hoje pode até ter perdido um pouco o significado, mas na antiguidade isso realmente era algo muito expressivo. Uma festa de casamento era um momento muito ímpar na sociedade, as pessoas ansiavam por aquilo e aproveitavam aquilo de uma maneira muito alegre, com muita felicidade. E Cristo compara essas coisas, mostrando que o jejum tem que ser dessa maneira, né? Ou que a vida dos crentes deveria ser dessa forma. É o próprio Cristo falando acerca disso, né? Então a vida cristã, como é dito ali, não é um remendo, né? Uma reforma em panos velhos, mas é totalmente novo, porque Cristo traz essa vida nova. Então não se trata de reparar uma vida passada que temos, que sabemos que temos, né? Mexendo nessas questões religiosas, nesses pesos de inúmeras exigências, mas é realmente uma nova vida, né? Então realmente por ser algo novo, algo puro, uma vida cristã não pode estar condicionada a essa estrutura velha que recai sempre nesses ritos religiosos que assumem essa centralidade na vida daquele povo, né? Esses atos religiosos eram tudo na vida daqueles homens. Então, de fato, eles buscavam ser aprovados pelos demais, pelos que estavam à sua volta, e se afirmavam dessa maneira, exercendo esse tipo de posição, né? Tentando mostrar que eram mais piedosos que os demais, que eram mais santos. Então, realmente, isso não tem nada a ver com uma nova vida em Cristo. E Cristo fala isso literalmente. Né? Então, a comparação final ali sobre o vinho, né? De que o vinho novo ele não pode ser colocado acondicionado nos odres velhos, né, faz todo sentido, né? Os odres novos são maleáveis, eles aceitam aquele líquido, recebem aquilo de forma apropriada, enquanto que aqueles odres velhos, eles já podem se quebrar, podem se romper, derramar o vinho no chão, né, que seria a preciosidade no caso. Ou seja, a vida nova em Cristo fala que né, a vida nova que Cristo fala é representada pela vinda dele mesmo como Messias, tão aguardado, e não pode ser inserida no meio dessa religiosidade, né? Então, aquilo era pesado demais. E, além disso, era demasiadamente humano. Não havia, de fato, respaldo bíblico para aquele tipo de prática, né? Muito embora a lei falasse do jejum, o que eles estão fazendo era realmente uma nova abordagem, era desvirtuando toda essa coisa, né? Para, de fato, cumprirem esse anseio, né, por reconhecimento, esse anseio por cumprirem essa tabela religiosa, digamos assim, né. Então, assim, nossa mensagem final e nossa reflexão, em suma, é de que a fé que temos em Cristo, ela tem que vir acompanhada dessa nova vida, de que ele fala. Que, de fato, esteja no centro, né, da alegria de Cristo, de buscarmos a ele, entendermos que ele é nosso Salvador, que ele cumpriu tudo aquilo que as Escrituras dizem acerca dele. Logo, não há motivo algum para sentimento fúnebre, né? E o que nos é prometido, de fato, acontece por meio de Cristo, né? Então, não é nem plausível a gente comparar aquela prática religiosa daqueles homens, né? Em que tentavam expor isso de forma externa, aquela tristeza, aquela... mostrando que estavam fazendo um jejum, que estavam sofrendo, né? De certa forma,
com aquilo que nós temos em Cristo. São coisas que são conflitantes, né? Porque o próprio Cristo, ele é vida, ele é maravilhoso, ele nos traz isso, né? Então, o jejum possui outro propósito, né? Que jamais pode ser visto como aquilo ali que Cristo ataca, né? Que é algo totalmente fora de contexto. E eu creio que, assim, né? Nós, crentes em Cristo, nós temos que entender que a ótica para todas as coisas nessa vida, nessa existência, parte de Cristo. Ou seja, estou querendo dizer, olhando para Cristo, né, e sua obra, a gente consegue interpretar a vida, a gente consegue interpretar adequadamente o mundo, a gente consegue interpretar de maneira correta a religião, as escrituras, a lei, e aí, muito mais que isso, a gente consegue encontrar um sentido em todas essas coisas. Então, Cristo realmente, ele traz essa nova vida, e todas essas manifestações externas que tentam expressar uma religiosidade vazia e hipócrita são úteis, né? Então, que de fato ocupe o lugar de glória, o lugar de majestade na vida de cada um de nós, como foi naquela época com os crentes e como deve ser conosco ainda hoje. Então, essa é a nossa breve reflexão. Espero que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e que as Escrituras possam nortear tudo aquilo que fazemos. Obrigado. Obrigado, presbítero.